E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos para um vídeo especial, um vídeo de celebração, um vídeo onde a gente vai ter um quebra-cabeça para resolver juntos, mas com um fundo comemorativo, já que esse vídeo está sendo feito para comemorar que a gente fez 99 vídeos de exercício resolvido nesse canal. Honestamente falando, eu não achei que o canal fosse chegar tão longe quando eu comecei. De qualquer maneira, espero que vocês gostem, espero que vocês tentem aí resolver o quebra-cabeça antes de eu dar a resposta, e espero que vocês se divirtam. Bora lá? Vamos começar? E é isso aí, esse é o vídeo especial que celebra 99 exercícios resolvidos no nosso canal. Uma história rápida, esse canal começou em 2020, aqui precisamente eu dei uma olhada nos arquivos, ele nasceu dia 23 de abril de 2020, quando eu soltei o primeiro vídeo. E a proposta do canal, quando eu comecei, era dizer que matemática é interessante, matemática é divertida, matemática tem muita coisa curiosa, tem muita coisa legal para se ver, e não fica preso só naquelas coisas que os professores passam em sala de aula. Desde janeiro de 2024, além dos vídeos de curiosidade, dos vídeos de anedota, dos vídeos de historinha, dos vídeos que contam essa coisa, dos especiais, como o vídeo de hoje que você está assistindo agora, também tem vídeos de exercício resolvido. Uma coisa mais prática para a galera que, preciso passar numa prova, então vamos estudar os exercícios resolvidos. Na segunda-feira passada, foi lançado o 99º vídeo de exercício resolvido e, para celebrar isso, eu estou fazendo um vídeo especial. Começando com uma pergunta óbvia de... Ei, mas não era melhor esperar o vídeo número 100 para fazer o 100º vídeo do especial? Isso é muito clichê, e uma coisa que, se vocês viram alguns vídeos do meu canal, a última coisa que eu tento ser é clichê. Então nós vamos comemorar 99 para quebrar as expectativas. E para celebrar o 99º vídeo de exercício resolvido, eu peguei um puzzle que aparece originalmente na série Brooklyn Nine-Nine. E aí vocês devem ver uma coisa a mais do porquê que eu estou fazendo 99 e não no vídeo 100. Um pouco de contexto só, Brooklyn Nine-Nine é uma série de comédia, ela fala um pouco sobre a vida de uns policiais do Distrito 99 do Brooklyn, mas é uma série de comédia. E tem um episódio na segunda temporada em que o Capitão Holt, esse rapaz aqui, ele passa um quebra-cabeça, ele passa um puzzle para alguns policiais que estão lá fazendo uma reunião com ele. Uma coisa engraçada é que em nenhum momento tem toda uma discussão sobre como resolver, e aí eles discutem entre eles, mas no final não mostra a resposta. Mas a gente tem capacidade de resolver isso, a gente pode resolver esse puzzle. Bom, o enunciado, como traduzido por mim, existem 12 homens numa ilha, dos quais 11 têm exatamente o mesmo peso, e um deles é um pouco mais leve ou um pouco mais pesado que os outros. A gente não sabe se ele é mais leve ou se ele é mais pesado. A ilha não tem balanças, mas ela tem uma gangorra, você pode improvisar com uma balança para comparar duas coisas, e você pode utilizar ela só 3 vezes. A ideia é determinar a pessoa que tem o peso diferente de todas as outras. Pô, como assim? Como é que eles vão fazer isso? Tem uma variante conhecida que é mais fácil. E a ideia seria começar a pensar nessa variante para depois tentar deduzir o resultado desse puzzle. Se a gente soubesse que a pessoa que tem um peso diferente é mais leve que as outras, a solução é bem tranquila. Vou fazer uma pausa rápida aqui para você tentar. Se você tem essa ideia de que você sabe que uma é mais leve que as outras, separa elas no meio, faz 2 grupos de 6. Um desses 2 grupos, quando você pesar na balança, vai estar mais leve que os outros, e aí você seleciona esse grupo e a pessoa mais leve está nele. Pega o que sobrou, divide no meio de novo, 3 e 3. Novamente você vai ter um lado que está mais leve, que é o lado que tem a pessoa mais leve, e aí você seleciona esse lado com a pessoa mais leve lá. Aí vai sobrar uma pesagem, você tem 3 pessoas, e a ideia é, compara 2 delas. Se uma das 2 que você comparou tiver o peso diferente, a mais leve delas é a pessoa mais leve. Se as 2 pessoas que você comparou têm o peso igual, então a que você não pesou na última pesagem é a mais leve. E esse é o caso. A grande virada do puzzle que a gente vai trabalhar agora, esse do Brooklyn Nine-Nine, é que esse quebra-cabeça você não sabe se a pessoa que tem um peso diferente, se ela é mais leve ou se ela é mais pesada. Então se você pesar 6 e 6, e um lado está mais leve que o outro, você não sabe se tem uma pessoa mais leve no primeiro grupo ou se tem uma pessoa mais pesada no segundo. E aí complica um bocado o jeito de fazer esse problema. Mas ainda assim ele não é impossível. Eu não ia fazer um vídeo de um problema que está impossível. Bom, vamos fazer uma pausa de novo para você tentar a sua solução antes de ver a solução do vídeo aqui. Mãos à obra, vou mostrar a minha solução, a solução que eu cheguei sozinho. Pode ser que existam outras, eu admito que eu não fiquei caçando muito para não ter spoiler para mim mesmo. Começa dividindo, em vez de dividir em 2 grupos, divide em 3 grupos com 4 pessoas cada.
pesa 2 desses grupos de 4 pessoas, comparando entre eles. Vamos supor que a pessoa que tem um peso diferente, ela está nesse último grupo aqui que não foi pesado. E aí, quando você pesa as outras 4 de cada lado, ela vai ficar em equilíbrio. E aí a gente tem 2 informações. A primeira, a pessoa com peso diferente não foi pesada. E a segunda, eu tenho 8 pessoas que têm um peso que a gente vai chamar de peso padrão. Que a gente não sabe se ele é maior ou menor. Então, tem 8 pessoas com peso padrão e uma com peso diferente no outro grupo que não foi pesado. Para saber qual dessas 4 tem um peso diferente, a ideia é pesa 2 que você sabe o peso já, que tem o peso padrão, com 2 que não foram pesadas antes. Se tiver equilíbrio, aí uma das 2 que você não pesou é a que tem um peso diferente. Pesa uma delas com qualquer uma das outras que você tenha certeza do peso padrão. Quando você fizer isso, se tiver equilíbrio, a única pessoa que você não pesou nenhuma vez é a pessoa com peso diferente. Se a balança pender para um dos 2 lados, aí você consegue dizer não só que a pessoa que você acabou de pesar pela primeira vez é a que tem o peso diferente, mas como você comparou ela com alguém do peso padrão, você consegue dizer até se ela é mais leve ou mais pesada. No entanto, se naquela segunda pesagem, aquela que a gente pegou, 2 padrões com 2 que não tinham sido pesados na primeira, a balança pender para um lado, a gente já sabe, pelo lado que ela pendeu, se essa pessoa fora do padrão é mais leve ou mais pesada. E aí, como você pesou essas 2 com pessoas que você sabe o padrão, se a balança pender para baixo, uma das 2 é mais pesada, se ela pender para cima, uma das 2 é mais leve. E aí fica fácil. Basta pegar as 2 pessoas que foram pesadas só uma vez, põe uma de cada lado da balança. E aí você já sabe, se for mais leve, a balança do lado que subir é a pessoa com peso diferente, se for mais pesada, o lado que estiver mais baixo é a pessoa com peso diferente. E aí isso cobre todas as possibilidades de quando na primeira pesagem, quando você separa 4, 4, 4, você tem que, na primeira pesagem, a balança fica em equilíbrio. Falta agora a gente considerar outro caso. Se a balança não ficar em equilíbrio na primeira pesagem. E para fazer esse caso, vamos começar a dar nome para as pessoas. Vamos chamar o lado que ficou mais leve da balança, o lado que subiu na primeira pesagem, vamos chamar essas 4 pessoas de ABCD e o lado mais pesado de EFGH. As outras 4 que não foram pesadas, a gente ignora elas por enquanto. Então agora a gente renomeou as pessoas e essa é a situação da primeira pesagem. Bom, pode ser que eu tenha uma pessoa mais pesada do lado EFGH e pode ser que eu tenha uma pessoa mais leve do lado ABCD. A gente não sabe qual acontece. Para descobrir isso, vamos fazer uma nova pesagem onde a gente vai pesar de um lado da balança AB e uma das pessoas da mais pesada, por exemplo, a pessoa E. Põe essas 3 de um lado. Do outro lado a gente vai comparar C e D, as outras 2 pessoas que estavam do lado leve, com uma das pessoas que a gente sabe que tem o peso padrão que não foi pesada antes. Pode ser que, quando a gente faça isso, a balança está em equilíbrio. Se essa balança está em equilíbrio, o que vai acontecer é que, como o lado ficava mais pesado com EFGH e mais leve com ABCD, quando a gente separou ABCD, 2 de cada lado, e ainda assim manteve o equilíbrio, essas pessoas têm o peso padrão, e como E também se manteve em equilíbrio com uma pessoa com peso padrão, ela também tem o peso padrão. Então, A, B, C, D e E, todas têm o peso padrão. E além disso, a gente sabe, pela primeira pesagem, que o lado que tinha EFGH estava mais pesado. Ou F, ou G, ou H são a pessoa mais pesada. Aí a terceira pesagem, a gente pesa 2 delas, por exemplo, a FG. Se a balança ficar em equilíbrio, H é a mais pesada de todas. Se ela pender para um lado, o lado que ela pender, nesse desenho aqui a pessoa G, nesse desenho aqui a pessoa F, vai ser o lado mais pesado e essa pessoa é a pessoa mais pesada. No entanto, pode ser que na segunda pesagem, quando a gente fez A, B, C, D e uma pessoa externa, a balança penda para um dos lados. Se ela pender para o lado C, D, pessoa padrão. Como aqui você não tem nenhuma pessoa que era candidata a ser mais pesada, porque os candidatos para mais pesado eram EFGH. Como você não tinha nenhum candidato a ser mais pesado, sobra o fato de que se tem uma pessoa mais leve aqui. E não pode ser a pessoa mais leve, ele nem era candidato para isso, então a pessoa mais leve é ou A ou B. Quando isso acontece, como a gente tem certeza absoluta que agora ou A ou B é a mais leve, pesa uma de cada lado, o lado que a gangorra subir, nesse desenho a pessoa A, nesse desenho a pessoa B, vai ser a mais leve de todas, e aí você sabe quem é a pessoa mais leve. Na segunda pesagem ainda pode acontecer o terceiro cenário, de a gente pesa, e o lado que tem A, B e E pende para baixo em relação a C, D, pessoa padrão. Quando a gente faz isso, pode ser que E seja a pessoa mais pesada de todas, porque EFGH era um candidato mais pesado. Se a balança pendeu para o lado dele, ele pode ser o mais pesado. Ou pode ser que ou C ou D seja a pessoa mais leve. E aí, se C ou D forem a pessoa mais leve, a balança também vai subir para aquele lado. Mas a gente tem entre essas 3 possibilidades.
Aí o que a gente faz é uma terceira pesagem comparando C e D. Porque essas duas pessoas, elas são as duas candidatas a mais leve. Se a gangorra subir para um dos lados, o lado que subir é onde tem a pessoa mais leve. Se ela ficar estável, isso quer dizer que era a terceira possibilidade. E é a pessoa mais pesada. Com isso a gente fechou todas as possibilidades, todas as pessoas já foram consideradas, todos os casos, e a gente chega na minha solução. Eu não sei se existem outras, por isso que eu estou destacando aqui a solução do professor Pinguim, mas em 3 pesagens a gente conseguiu identificar claramente quem tem o peso diferente. E uma curiosidade, em 11 dos 12 casos a gente consegue dizer quem tem o peso diferente e dizer se ele é para mais ou para menos. A única possibilidade que a gente não consegue cobrir é justamente a primeira de todas, que a gente pesa 2 grupos de 4, a balança fica em equilíbrio. Pega 2 que não foram pesados, pega 2 novos, a balança fica em equilíbrio de novo. Pega um que não foi pesado, pega o último, põe a balança em equilíbrio. Você não consegue dizer se esse caso aqui tem uma pessoa que nunca foi pesada, se ela é mais leve ou mais pesada. Mas com certeza ela é a pessoa com peso diferente das outras. Espero que vocês tenham gostado, eu espero que se vocês tentaram chegar na solução, tenha sido divertido pelo menos pensar no puzzle, que vocês tenham conseguido chegar numa solução, ou pelo menos uma parte dela. E se vocês quiserem deixar um comentário com uma solução alternativa, às vezes eu fiz algum erro, vocês podem comentar se eu cometi algum erro. Fica à vontade para deixar um comentário aí embaixo, ou se vocês quiserem um contato direto, vocês sempre podem entrar em contato comigo aqui, ó, contatos diretos. Mas eu quero agradecer vocês por mais um vídeo juntos, por um vídeo especial, bem ou mal, não é todo mundo que consegue fazer 99 exercícios de matemática. E obrigado por tudo, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência e espero de verdade poder ver vocês no futuro rumo ao vídeo 100. Até a próxima, pessoal!